Oi, galerinha! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco de um assunto um pouco triste, mas que fez mudar a minha vida totalmente. Eu vou falar sobre a doença rara que eu descobri quando eu fiz 18 anos. Dos meus 17 até os 18 anos, eu morei fora no Canadá e foram lá que começaram os sinais da doença. Na época, por ser muito frio, eu achava que era o frio que tinha feito eu perder o movimento do meu braço direito. Eu precisei totalmente de ajuda para tomar banho, para me trocar, para pentear o meu cabelo, sem meu pai, sem minha mãe, sem familiares. Eu estava literalmente sozinha, mas Deus colocou uma pessoa muito boa, que era a pessoa que eu dividia a casa, e ela cuidou de mim como se eu fosse uma filha. E foi aí então que a gente começou a ir atrás para saber o que realmente estava acontecendo. Fui numa clínica, que lá é mais comum do que em hospital, fizeram um ecocardiograma e constaram que eu estava com um sopro, mas não era isso, né? Era muito mais do que um sopro. Gente, falar sobre isso pra mim é muito doloroso, é muito difícil, é complicado, porque por mais que eu já estou nessa vida de ir em hospitais, de procurar especialistas e melhoras, eu não consigo me acostumar e aceitar isso. Bom, voltei pro Brasil, comecei a sentir dores extremamente fortes na minha costela. E daí eu comecei indo para os hospitais da cidade, os mais próximos, né? E fiz muitos exames caros, que às vezes nem o convênio cobria. Passei noites e noites em UTI, muitas vezes. Ia embora para casa, voltava para ir para UTI. Ia embora para casa e voltava para ir para UTI. Até que então, a gente já um ano nessa vida de internação, a minha mãe decidiu procurar um especialista. E fomos pro INCOR, em São Paulo. Fui transferida do hospital que eu estava aqui na cidade, lá pro centro de São Paulo, para ver o que eles falavam sobre essa ida tantas vezes para UTI sem um diagnóstico correto. Gente, ficar na UTI sem celular, sem contato, sem poder ver a família direito, era horrível. Eu só queria minha casa, eu só queria minha família. E estar ali, vivendo a base de tomar banho em cima da cama, que eu tinha que tomar banho em cima da cama, fazer xixi na cama, era muito difícil. E já cheguei a ficar até 8 dias na UTI, então pra mim foi uma eternidade. Até que minha mãe realmente cansou, pediu a minha transferência para esse hospital, e aí foi que tudo realmente começou. Eu lembro que eram exames que não acabavam nunca. Eu cheguei lá na parte da tarde e na madrugada eu fiz muitos exames. Tomografia da cabeça, do pulmão, do coração, coisas assim que demoravam 2 horas a 4 horas dentro daquelas máquinas. Era horrível. Pra quem tem trauma, pra quem tem medo, fobia daquela máquina fechada, eu tava sentindo a pior sensação. Sem contar os exames ginecológicos que eu fazia, para saber se eu tinha trago alguma doença do outro hospital, alguma bactéria. Então, às vezes, tinha que repetir aqueles exames várias vezes para saber se eu não tinha realmente trago alguma bactéria do outro hospital, né? Repetiram todos os exames. Era como se eu tivesse começado do zero. E foi ali que a gente sentiu mais confiança. Então, certo dia, o médico pediu um exame chamado PET scan. Ele é extremamente caro, nem todos os convênios cobrem. No momento, o meu convênio não cobria naquele hospital. E eu demorei 8 dias para conseguir uma vaga naquele hospital, porque é muito concorrido. Então, minha mãe decidiu pagar para não ter que tirar eu de lá e eu correr o risco de perder a minha vaga. Então, pagamos esse exame e foi aí que eu descobri o que realmente tinha. Mas, antes disso, todo aquele preparo,
colocaram radiação dentro da minha veia e eu tinha que ficar durante 1 hora com a boca fechada para não perder nenhum pouquinho daquele remédio. Quando me chamaram, achei que ia ser uma coisa muito rápida. Me colocaram dentro de uma máquina um pouco melhor da Tomo. Ela não é tão apertada, mas o meu corpo doía, gente. Minhas costas queimavam e eu não podia me mexer por um milésimo, eu não podia mexer nem um pouquinho, porque aquilo ia prejudicar o meu exame. Bom, fui diagnosticada como arterite de Takayasu. Quando eu estava no outro hospital, eles falaram que eu tinha um sopro junto com vários TEPs, que são embolias pulmonares. Mas era muito pior que isso. Arterite de Takayasu é uma doença rara, raríssima. Coisa que a cada 100, 2 pacientes mostram essa doença. O médico acredita que tenha sido por o grande sofrimento que eu sofri quando eu perdi o meu ex-namorado, quando mataram ele. Eu tive a depressão e aí desenvolvi essa doença. Eu fiquei 18 dias internada nesse hospital, muito longe da minha casa. Nem sempre o meu atual namorado, agora meu marido, podia me visitar porque ele precisava trabalhar. Eu ficava à base de esperar pessoas irem ficar comigo, né? Pudessem ficar, me acompanhar, porque nem sempre meus pais podiam também. Então, era uma agonia. Eu nunca sabia quem ia poder ficar comigo. Certo dia, a minha mãe estava lá comigo no quarto e o médico chegou para conversar sobre essa doença. E ele explicou tudo que eu não queria ouvir. Falou muito sobre cirurgia, sobre abrir o meu peito no meio e tentar curar essa doença tirando o coágulo. Essa doença é uma artéria entupida. No meu caso, uma artéria entupida entre o coração e o pulmão. Então ela pega 2 órgãos super importantes e me dá falta de ar, tontura, muita dor na minha costela. Gente, sem contar as dores de cabeça que eu tinha, eram extremamente fortes. Eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, de tão forte que era. Eu gritava de dor, eu tomava Tramal, que é um dos remédios mais fortes, e não funcionava. Era horrível, horrível. A notícia da cirurgia me assustou muito. Eu só tinha apenas 18 anos e eu tinha uma vida para viver. E quando eu vi tudo aquilo se perdendo por uma doença que eu me sentia culpada, porque eu acreditava que se eu não tivesse me entregado para a depressão, eu não teria desenvolvido essa doença. Mas não, né, gente? Era para ser, era para acontecer, e eu estou aqui agora para relatar como é importante a gente se cuidar. Pensa, gente, para uma mãe, para um pai, ver a filha se torcendo de dor de cabeça, torcendo de dor na costela, era horrível. A minha mãe só sabia chorar, eu só sabia chorar. A gente se uniu muito, isso foi muito bom para nossa união. Mas a única coisa que a gente queria é a cura. Nesse meio período, eu acabei engravidando. E a minha avó sempre dizia: Carol, no dia que você engravidar, tudo isso vai passar. Gente, e palavra de vó tem força. Eu engravidei da minha pequena, engravidei da Heloísa, e foi assim como se Deus tivesse passado a mão em cima, sabe? E eu fiquei muito internada na minha gestação. Eles me reviravam. Eu passava mais tempo no hospital do que na minha própria casa. Eles tinham medo do que aquela doença podia fazer comigo e com a neném. Então, eu fazia muitos exames. E quando eu não estava internada, a minha rotina de ir para o hospital era toda semana. Uma vez por semana eu precisava estar lá. Me assustava muito, gente, saber que a minha filha estava em risco. Era um medo e eu pedia muito para que tudo ficasse bem.
Passei muitas madrugadas internada. E a gente grávida, a gente só quer a nossa casa, o nosso marido, as nossas coisas, poder preparar o quartinho do neném, poder cuidar de todos os detalhes. E eu não tive muito tempo disso. Eu tinha que me preocupar em conseguir segurar a minha filha. Então eu tomava, durante a gestação, remédios como Clexane, por exemplo, que eu aplicava na minha barriga 2 vezes por dia. Doía, sofria, mas era por um bem maior. Antes de eu descobrir a gestação, eu tomava um remédio chamado corticoide. Eu tomei ele por 3 anos. O tanto que eu engordei, o tanto que eu inchei, era surreal, gente. Em menos de um mês, eu ganhei 20 quilos. 20 quilos. Pra quem sempre foi magra, foi horrível. A minha pele ficou oleosa. A minha barriga inchou e aí foi que as pessoas falavam, você tá grávida? Você tá grávida? Não, não estou grávida. Pois eu fui fazer um exame de rotina para saber se estava tudo bem e lá descobri que eu estava grávida. Gente, ter uma doença rara é a pior coisa que tem. Por quê? Não é uma coisa que você vê todo dia, que tem notícias a todo momento, não é uma coisa que tá ali exposto. É um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que você tem que desvendar e nem todo médico sabe te dizer. Então foi muito preocupante. A todo momento eu achava que aquilo podia estourar e eu podia morrer. E até hoje é até um pouco pior, que eu tenho as minhas 2 filhas, Heloísa e Helena, e eu tenho muito medo disso acontecer. Então eu sempre estou me cuidando, indo ao médico, fazendo os exames. É difícil, é pesado, mas tudo é por um bom motivo. Bom, chegou o dia do parto, o dia mais esperado. Sempre falaram pra mim que a melhor forma de ganhar, a mais segura, seria o normal. Então eles tentaram induzir, né? Fiquei lá 26 horas tentando entrar em trabalho de parto. Colocaram soro, comprimido e nada acontecia. Heloísa não queria sair da forma natural. Foi aí que então eles decidiram fazer uma cesárea de última hora. Pensa, você tá a gestação inteira se preparando para o normal e na cara do gol te chamam para fazer uma cirurgia. Foi um baque, mas eu chorei, fiquei com medo, é natural, mas foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Salvaram a vida da minha filha e me salvaram. Demoraram mais de 1 hora para me fechar, coisas que na gestação da Helena foi coisa de nem meia hora, já estava lá no quarto com a minha filha. Gente, para ser bem sincera, para eu estar aqui falando sobre isso, é muito difícil. Estou angustiada, com um nó na garganta, com o peito apertado. É um medo que eu tenho que combater todos os dias, ainda mais depois que eu tive as minhas filhas. Não é brincadeira, é uma doença muito séria. Me machuca, me assusta, tira meu sono, preocupa meu marido, a minha família. Mas a gente acredita muito que um dia tudo isso vai passar. Espero a Deus que eu não precise de cirurgia e que cure. Bom, parei para pensar muito como eu finalizaria esse vídeo. Para mim é muito difícil falar sobre isso. Então, eu espero que isso sirva de ensinamento para vocês. Não que isso vá acontecer com vocês, mas que tem outras doenças aí. Então, gente, sempre se cuida. Vamos se cuidar, fazer exames periódicos. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha e comenta bastante. Ah, e não esquece, se inscreve no canal.